Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo, que você acompanha aqui, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, levando até você a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, o cristianismo redivivo em nossos corações. E o programa Obras de Pedro de Camargo, você já sabe, nós estudamos a obra Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira, e nos apoiamos no Pentateuco Kardeciano, as mensagens dos ensinamentos de Jesus como diretrizes para as nossas vidas. E hoje vamos estudar o convite que Jesus faz a todos nós que sofremos, que encontramos as adversidades naturais do caminho, os desafios e todos os recursos pedagógicos da justiça divina, buscando esse convite, aceitando esse convite. É o capítulo Vinde a mim. É uma exortação do Mestre, é um imperativo, portanto, um pedido através de uma ideia de convocação, de ordem, que cabe a cada um de nós aceitar, permitir-se a condição natural do auxílio do Mestre, deixando que Ele nos console, que Ele nos fortaleça. Pedro de Camargo retira do Novo Testamento uma passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, o capítulo 11, versículos 25 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que andais em trabalho e vos achais oprimidos, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: Jesus acha-se de posse da suprema graça. Frui o sumo bem e sente em si a plenitude da força onipotente que emana de Deus. Sua íntima e perfeita comunhão com o Pai torna-o participante dos divinos atributos. Em tais condições, um desejo ardente domina seu amorável coração: tornar os homens tais como ele é, fazê-los co-herdeiros com ele da paterna herança. Daí o chamado: Vinde a mim, todos vós que achais em trabalho, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. O item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso
e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então é assim, meu caro ouvinte, o Evangelho é esse convite, é essa exortação para que nós possamos comungar com a pessoa de Jesus em espírito, pois ele nos disse que ficaria conosco para sempre. E Pedro de Camargo vai dizer que todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos, resolver-se-á como que por encanto, mediante o estabelecimento de nossas relações com a divindade. Da harmonia com o infinito depende todo o nosso bem. Convém notar que esta asserção é isenta de fantasmagoria e de ideias supersticiosas. Não se trata de milagre, mas de efeito positivo de uma lei natural. Isto é uma realidade, meu caro ouvinte, porque Jesus já irradia para todos nós. Falta a nossa irradiação para o Mestre, a nossa atenção, o nosso foco direcionado para Ele, o interesse de estar com Ele, a vontade de conhecer os princípios exemplificados e ensinados por Ele. Estar com Deus importa em obedecer às leis que regem os destinos da vida, seja qual for o cenário onde essa vida se ostente. A lei por excelência, da qual decorrem as demais, como simples modalidades, é o amor. Quem está fora do amor, destrói sua comunhão com Deus. Quebra na parte que lhe toca a harmonia da vida universal. O chamamento de Jesus, o vinde a mim, é o apelo do amor. É a aspiração de uma alma transbordante desse sentimento que anseia por comunicá-lo a outrem. O vinde a mim significa, portanto, ide a vós, ide uns aos outros, amai-vos mutuamente. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do mesmo capítulo mencionado do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, o item 5. Venho como outrora aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso. No seio da humanidade disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos,
mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade assinou em Paris, no ano de 1860. O Espírito de Verdade, meu caro ouvinte, é o próprio Mestre, é o espírito familiar de Allan Kardec, que fez fazer lembrar a sua essência, auxiliando o codificador a trazer para nós a mensagem dos mensageiros celestes, enviados pelo próprio Mestre Jesus. Por mais paradoxal que esta interpretação possa parecer, ela é, contudo, a expressão da verdade. Jesus, chamando-nos a si, pretende lançar-nos nos braços uns dos outros, emanando nossos ideais, fundindo nossos espíritos numa unidade. Ou seja, o que Pedro de Camargo está dizendo é exatamente a mensagem do Espírito de Verdade trazido pelo próprio Mestre Jesus para fazer que os nossos corações estejam receptivos a essa luz, a esse amor, e que possamos desenvolvê-lo uns para com os outros. Vamos continuar estudando o capítulo Vinde a mim, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde você acompanha aqui conosco, na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, o programa Obras de Pedro de Camargo, em que estamos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. O Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, esse convite amoroso para cada um de nós. Nós precisamos nos dispor a aceitá-lo, a permitir em nossos corações que ele seja entronizado, que ele possa fazer morada em nossas vidas. E que o nosso foco, a nossa intenção, nosso interesse em nos direcionarmos para Jesus seja a vibração de retorno, da vibração que Jesus já irradia para todos nós. E o Vinde a mim está relacionado
a potência maior que o espírito pode desenvolver, que é o amor que nós devemos cultivar de uns para com os outros. A vida terrena é cheia de asperezas e amarguras, porque os homens vivem divorciados do amor. Não procedem como irmãos, mas antes como adversários, cujo interesse está em se destruírem reciprocamente. O caminho para irmos a Jesus é um só, e consiste, como já ficou dito, em irmos uns aos outros, em vazarmos uns nos corações dos outros nossas mágoas e nossas aflições. Enquanto permanecermos em atitude reservada, cheios de desconfianças, vendo em cada irmão nosso um competidor a aniquilar ou um inimigo a vencer, havemos de suportar os males que nos afligem e perseguem desapiedadamente. A pedra de tropeço que nos embarga o passo, conservando-nos distanciados do Senhor, é o orgulho. Vamos elucidar este conceito. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 9, um fragmento onde se diz: alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Porque dessa maneira, meu caro ouvinte, nós temos que convidar os mensageiros celestes a fazer parte das nossas vidas. Nós temos que nos dispor a desenvolver conexão com eles. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Então, exatamente o que Pedro de Camargo está dizendo: o que nos impede de desenvolver o amor e reconhecer essa necessidade dos valores divinos é esse orgulho que trazemos. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não, meu caro ouvinte, isso não se dá. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições, não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então é assim, meu caro ouvinte, enquanto nós permanecermos com essa couraça da ideia de falsa superioridade, de autossuficiência plena, enquanto nos mantivermos vinculados aos propósitos imediatistas da matéria exclusivamente, fazendo culto à matéria e estabelecendo anestesia das consciências,
se ocupando exclusivamente com as sensações, não nos enxergando como espíritos e até nos julgando assim superiores a Deus, vamos estar sempre nessa condição das adversidades, das dificuldades, dos graves desafios, sem nenhuma força, sem nenhuma estrutura para tirarmos proveito da retificação, do aprendizado, do mecanismo natural do gênero de provas em que nos encontramos e todos os recursos pedagógicos que Deus faculta a cada um de nós para o nosso crescimento, para adquirirmos esta herança que Ele promete a todos. Mas para desfrutar dessa herança, precisamos atingir uma certa maturidade espiritual. E o que nos impede são essas chagas da humanidade: egoísmo e orgulho. O orgulho é uma das formas mais funestas assumidas pelo egoísmo. Por isso, o mensageiro do amor, o inigualável médico das almas, que conhece a fundo todas as particularidades de nosso ser, oferece o remédio de que carecemos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Noutras palavras, combatei o orgulho, cultivando a humildade, e achareis pronta solução para todos os problemas que vos afetam. Então a comunhão com o Pai Celestial se dá com o reconhecimento do seu amor maior, das suas leis escritas em nossas consciências, do alimento da alma, da substância divina que Ele nos proporciona, trazendo para cada um dos nossos corações recursos fortalecedores diante de todos os desafios, de todo o sofrimento, de toda dor, de toda perda. Você que está passando por graves dificuldades, meu caro ouvinte, permita-se humildemente ao influxo do amor de Deus para alimentar sua alma. Não estamos sós. A presença de Deus é uma realidade espiritual. Já o orgulho, termina Pedro de Camargo o capítulo, é o fardo pesado. O jugo férreo, ele compara ao metal pesado, que confrange os corações. O amor, pelo contrário, é o peso leve, é o jugo suave que encanta, que inebria o espírito, despertando nele as mais doces e ternas vibrações. Então o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, nos convida ao exercício do bem para permanecermos assim, vibrando intensamente a sua luz e sentindo toda essa leveza do seu jugo, para que então possamos ter sucesso nas nossas encarnações, vivendo a sua mensagem, divulgando essa mensagem e trazendo como ferramenta bendita as nossas escolhas a cada momento. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. É a promessa do Cristo de novo voltando à terra, meu caro ouvinte, fazendo morada em nossos corações. Santo Espírito é esse conjunto de espíritos mensageiros superiores
que vem trazer, de forma uníssona, equivalente, a mensagem da recordação e dos ensinos que tiram todo o véu do que ficou intencionalmente coberto por Jesus enquanto esteve conosco e que permanece conosco. O Consolador prometido é o Espiritismo voltando para a nossa terra, abençoada escola em que nos encontramos para nos aperfeiçoarmos, resgatarmos, crescermos e vivermos em paz com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.